Mais uma crise no Flamengo, o médico rubro-negro detonou a condição física de La Cruz. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também sobre o Corinthians dispensando um filho de um ex-poderoso. Bora te atualizar ainda sobre o São Paulo e o que falta para que a renovação de contrato de Alan Franco seja oficializada. O Palmeiras bastante animado com a extensão do vínculo de Piquerez. Falo também sobre Flamengo e Botafogo que tentaram a contratação de um ex-jogador do Corinthians. Para completar, Rony pedindo na justiça a rescisão do seu contrato com o Clube Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e Dele Alli sendo oferecido para clubes brasileiros. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Se você ainda não fez sua fezinha para essa terça-feira, a gente resolve. Minha sugestão vai na vitória da Colômbia e ambos não marcam na partida contra a Bolívia, Copa América de Futebol Feminino, e na vitória do Bahia ou no empate na partida contra o América de Cali. Tô colocando R$100 para voltarem 173. Para fazer exatamente essa aposta, basta clicar no link que eu vou deixar no comentário fixo, preenche todos os seus dados lá na Betano e automaticamente esse bilhete aparece para você depositar e apostar o valor que quiser. Combinado? Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a Portuguesa, que desfez o mistério. O anúncio, previsto para as 2 da tarde dessa terça-feira, tinha a ver com ingressos para a partida de sábado contra o Boa Vista. Partida que encerra a participação da Lusa na fase de grupos da Série D com entrada 100% gratuita. Basta você virar sócio torcedor da Portuguesa para ter direito a um ingresso gratuito para a partida do próximo sábado. A expectativa é de Canindé lotado. Já o Arsenal acertou a contratação de Gyökeres, atacante e super artilheiro do Sporting nas últimas temporadas. O negócio foi fechado em 63 milhões e meio de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus ligados a partidas disputadas na Inglaterra, centroavante de enorme potencial. Por falar em atacante, quero contar que o Grêmio anunciará nas próximas horas Carlos Vinícius como seu novo camisa 9. O atacante brasileiro de 30 anos de idade que chegou a negociar com o São Paulo e Corinthians se acertou com o tricolor gaúcho e já está em Porto Alegre passando por exames médicos para assinar contrato pelo menos até dezembro de 2026. Faltam questões burocráticas e a tendência é que esse anúncio aconteça em breve. Ele chega para disputar a posição com o Bright White ou para eventualmente atuar ao lado do centroavante, que é atualmente o artilheiro do Grêmio. Só para completar em relação ao tricolor gaúcho, lateral direito Mike do Palmeiras, e que tem negociações com o Santos há pelo menos 2 semanas, entrou na parada e na pauta gremista. Tricolor inclusive cogita facilitar uma venda de Gabriel Grando se o Mike for liberado de forma antecipada para defender o tricolor gaúcho. Hora de informação curiosa, quero contar que Dele Alli, atacante inglês que já fez sucesso com a camisa do Tottenham, tem sido oferecido para clubes brasileiros. Sugestão dos últimos dias e vários times da Série A receberam essa sugestão, entre eles o Grêmio. O grande problema é que o Dele Alli pede bastante dinheiro para se mudar para o Brasil e seus últimos desempenhos nos clubes mais recentes são péssimos. O atleta, por exemplo, defende o Como da Itália, onde jogou apenas uma única vez na temporada passada. Pelo Besiktas, seu clube anterior, 15 partidas e 3 gols, muitos problemas, extracampo, lesões e muito mais, num pacote extremamente alto. Você pode estar se perguntando sobre a idade do Dele Alli, 29 anos, a pergunta que eu deixo. Caberia no seu clube do coração? Em qual condição? Já uso o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Bora de informação exclusiva, publiquei no meio da tarde dessa terça-feira, em apuração com o meu parceiro Igor Assunção, da Rádio 98 FM, que Rony entrou com ação contra o Atlético Mineiro. A ideia do ex-atacante do Palmeiras é rescindir seu contrato via justiça com o Galo. O vínculo, que foi assinado em fevereiro, só termina em dezembro de 2027. E o Atlético, além de perder
Os 6 milhões e meio de euros investidos quando da compra do atleta junto ao Palmeiras também se veria na obrigação de uma indenização milionária em relação ao Rony. Tudo por causa da inadimplência. O Rony alega que pelo menos 2 meses de fundo de garantia não foram recolhidos, além de uma série de outras pendências, promessas que não foram cumpridas. Desde a chegada no Galo, o Rony assegura que já foi alvo de atrasos de salários em carteira, direitos de imagem, luvas, premiações, além das comissões para seu empresário. Importante lembrar que vários outros atletas do Galo também têm sinalizado algo nesse sentido. Cheguei a contar para vocês na semana passada sobre 2 jogadores que fizeram notificações extrajudiciais contra o Atlético. Você lembra disso, né? Pois bem, um desses jogadores é o Gustavo Scarpa, que ainda não foi à justiça para pedir a quebra do contrato, mas sinalizou seu enorme incômodo em relação aos dirigentes atleticanos. Crise financeira sem precedentes do Galo, e o que mais chama atenção é de que um dos acionistas do Atlético é um dos caras mais ricos do futebol no Brasil. Estamos falando de Rubens Menin, cuja fortuna estimada está avaliada em 9 bilhões de reais. Bora mudar de assunto com uma excelente notícia no Palmeiras. Tenho contado para vocês há semanas que Piquerez pediu para ser negociado pelo Verdão com um time europeu nessa janela de transferências. Ele alega que com 26 anos de idade, caso não saia agora, dificilmente vai ter oportunidade numa principal liga do futebol na Europa. Pois bem, o Palmeiras tentava a todo custo demover o Piquerez dessa ideia e está otimista em relação à renovação de um contrato. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026 e já há uma conversa avançada para que esse contrato seja prorrogado pelo menos até 2029, fazendo do Piquerez o lateral esquerdo mais bem pago do futebol na América do Sul, com um enorme aumento salarial digno da sua performance. Hoje o Piquerez é um dos principais jogadores do Palmeiras. O próprio pai do Piquerez, durante a Copa do Mundo de Clubes, em contato com torcedores alviverdes, o pai esteve em todos os jogos do Palmeiras, admitiu que existiam propostas, entre elas de um time da Itália, que o Piquerez gostaria de se mudar, mas o Verdão conseguiu convencer o Piquerez a desistir dessa ideia, pelo menos de forma momentânea, e a renovação de contrato deve ser anunciada em breve. Atleta que voltou muito bem de uma contusão séria, foram 31 partidas nessa temporada com 3 gols e 4 assistências, jogador comprado em 2021 do Peñarol por 3 milhões e 200 mil euros. Hora de falar sobre o Flamengo com mais uma enorme crise criada pelo próprio Fla. Acontece que o médico do rubro-negro, o José Luiz Runco, super conhecido, já trabalhou, por exemplo, na seleção brasileira, disse em um grupo de WhatsApp do próprio Flamengo que De La Cruz tem lesão crônica e irreparável. O médico chegou a criticar a contratação feita pela antiga gestão no valor de 102 milhões de reais. Separei o trecho em que o Runco se refere à situação de De La Cruz, abre aspas, jogador comprado em outra gestão sem a menor condição, pois apresenta lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, fecha aspas, a frase é fortíssima e caiu como uma bomba porque não deveria ter sido vazada. O Arrascaeta já usou as suas redes sociais para sair em defesa do companheiro de Flamengo e de seleção uruguaia. O Arrascaeta postou uma foto ao lado do De La Cruz com a seguinte legenda, abre aspas, se trata de cuidar dos nossos, simples assim. Já o Flamengo emitiu uma nota tentando minimizar o episódio, afirmando que tiraram do contexto, que a história não é bem essa, mas mais um problema criado pelo próprio Fla. Vale a lembrança da entrevista que José Boto, da informação que o Boto concedeu em off a um jornalista falando sobre a venda do Pedro. Essa informação foi desmentida pelo Flamengo, o jornalista publicou o print da conversa e o Pedro desde então anda estremecido com dirigentes rubro-negros. Hora de falar sobre o ex-atacante do Corinthians, Wesley, na mira de Flamengo e Botafogo. Você lembra dele, né? Ponta revelado no Timão e vendido para o Al Nassr em 2024 por 18 milhões de euros. Pois bem, o Flamengo e o Botafogo tentaram a contratação do atleta nas últimas semanas. O Al Nassr num processo de enorme reformulação desde a contratação do Jorge Jesus e da renovação de contrato de Cristiano Ronaldo. O CR7 exige um time mais competitivo para que possa ser campeão por lá. E é diante desse cenário que mudanças estão acontecendo. Na última sexta-feira, o Otávio e o Laporte foram anunciados, foram avisados de que não fazem parte dos planos
do Al Nassr. E foi nesse contexto que o Flamengo e o Botafogo tentaram levantar a situação do Wesley e foram avisados de que não há chance de negócio. O Wesley acaba de fechar com uma nova empresa de agenciamento. Essa empresa é internacional e tem a intenção de fazê-lo continuar no Al Nassr por conta das cifras, dos salários pagos por lá, ou então de levá-lo para jogar no futebol europeu. Jogador de 20 anos de idade, que atua como ponta esquerda, viveu grande momento com a camisa do Corinthians antes de ser negociado. Na sua primeira temporada na Arábia Saudita, 22 partidas, 1 gol e 2 assistências. Só para completar o noticiário do Fla, muita gente afirmando que Vinícius Tobias, lateral direito de 21 anos de idade, formado na base do Inter e com passagens para o Real Madrid e atualmente no Shakhtar, interessa. O interesse até existe, mas a negociação é das mais complicadas, até porque o Shakhtar não tem a intenção de liberá-lo nem de vendê-lo, a menos que seja por uma cifra estratosférica. Bora falar agora sobre o São Paulo, Alan Franco. O que falta para a renovação do contrato do zagueiro argentino? Negociação que já se arrasta desde o final do ano passado. Contei para vocês que havia otimismo por parte da diretoria do São Paulo. Isso porque entre São Paulo e Alan Franco está tudo certo. Salário, direito de imagem, luvas, renovação para lá de importante, até porque o vínculo se encerra em dezembro e o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro interessado. As partes deram as mãos, mas não houve o anúncio dessa extensão do contrato porque o São Paulo ainda tenta se acertar com o representante do atleta. Quando Alan Franco foi contratado do futebol americano, o São Paulo criou uma dívida com esse empresário e que até agora não foi paga. O tricolor já conversou recentemente com o empresário propondo o parcelamento. Uma parte paga à vista e o restante em algumas parcelas. Falta o ok do empresário. Nada que vá impedir o Alan Franco de ser anunciado, de o Alan Franco continuar, mas o argentino pretende apenas anunciar sua permanência depois que tudo tiver acertado também com o seu empresário. Excelente notícia de um atleta supervalorizado, o melhor do São Paulo nas últimas temporadas na zaga e que já era alvo de outros clubes brasileiros. Só para arrematar sobre o São Paulo, Lucas Moura deve voltar às atividades no campo. Na próxima semana você vai lembrar que na última sexta-feira ele passou por uma infiltração que diminuiu consideravelmente as dores no seu joelho. Se a partir da semana que vem esse quadro de menos dor se mantiver com os trabalhos em campo, a tendência é que ele volte a jogar em 3 de agosto contra o Internacional ou na Copa do Brasil, jogo seguinte contra o Atlético Paranaense. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e mais uma dispensa na base. Agora de um filho de um dos ex-diretores de patrocinador master do Corinthians. Bora fazer você entender toda essa história. Entre as várias maluquices dos 87 contratados para a base, desde o início da era Augusto Melo, tinha um caso de um zagueiro que era filho do patrocinador master da Esportes da Sorte. O Corinthians tem a Esportes da Sorte como patrocinadora master e havia contratado o filho do CEO da empresa, o Danielzinho Trajano, zagueiro de 19 anos de idade que havia chegado em abril. Pois bem, depois de 3 meses ele foi dispensado, sem nunca nem sequer ter treinado com o time principal. Suas únicas apresentações se deram no time B, que é uma espécie de catadão do Corinthians que foi criado exatamente para tipos de negócios estranhos e escusos. A dispensa se dá depois que o Daniel Trajano, pai do zagueiro, deixou de ter um papel de destaque na Esportes da Sorte. Me parece algo conveniente. Só para completar em relação ao Corinthians e mais problemas. Na manhã dessa terça-feira, o GE trouxe a notícia de que Duílio Monteiro Alves usou mais de R$80 mil em cartão corporativo para gastos pessoais enquanto presidente do Corinthians. Detalhe, esses R$80 mil num período de menos de 40 dias. Entre as compras, cerveja, remédio para ereção, compras em um mercado que não existe e nunca existiu, além de 2 aparelhos para barbear no valor de R$3 mil. Isso sem contar 3 flores acompanhadas de arranjo e uma série de outras coisas que não competem a um presidente gastando o cartão corporativo do Timão. André Sanches, super ameaçado de ser expulso, Duílio vai para o mesmo caminho e é o fim da renovação e transparência no Parque São Jorge. E você, que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia e às 7 da noite em ponto no canal do Nicola tem live.